Fala galera, aqui é o Moa e hoje a gente vai falar quais foram os jogadores, na minha opinião, que foram injustiçados e deveriam estar aí nesse All-Star Game 2021 da NBA. E se eu vou falar quem deveria estar, óbvio que eu vou falar quais jogadores eu tiraria também. E na última semana a gente teve os anúncios aí com as confirmações dos titulares e os reservas pro All-Star Game 2021 da NBA para as conferências Leste e Oeste que vão acontecer no dia 7 de março. Para a Conferência Leste a gente teve aí o Kyrie Irving, o Bradley Beal, o Kevin Durant, que já adiantando, por conta de uma lesão não vai participar, então o Jason Tatum vai ser titular, Jason Tatum que estava na reserva, por questões de votação ele vai ser o titular, e aí a gente fecha a equipe com o Antetokounmpo e o Embiid. Então time titular do Leste: Kyrie Irving, Bradley Beal, Jason Tatum, Antetokounmpo e o Joel Embiid. Um detalhe da Conferência Leste é que o Kevin Durant era o capitão dessa equipe. Como ele não vai jogar, agora quem vai ser o capitão é o Antetokounmpo. Os titulares da Conferência Oeste vão ser o Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James e, para fechar, o Nikola Jokic. E também um outro detalhe, o capitão da Conferência Oeste é o LeBron James. E agora vamos falar quais serão os 7 reservas de cada conferência para esse All-Star Game. E os 7 reservas aí para a Conferência Leste vão ser o Jaylen Brown, James Harden, Zach LaVine, Julius Randle, Ben Simmons, Nikola Vucevic e, para fechar, o Jason Tatum era o reserva. Como o Kevin Durant não vai jogar, então o Jason Tatum foi pro time titular, e quem entrou no lugar aí do Jason Tatum na reserva da Conferência Leste é o Domantas Sabonis do Indiana Pacers. E fechando os 7 reservas da Conferência Oeste, o primeiro deles é o Anthony Davis, porém por conta, assim como o Kevin Durant, de uma lesão, o Anthony Davis não vai jogar e o Devin Booker tá no lugar dele. Então primeiro, Devin Booker, segundo, Chris Paul George, Damian Lillard, Zion Williamson e, para fechar, os 2 jogadores do Utah Jazz, Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. E agora vamos lá falar dos jogadores, para mim, que foram injustiçados, é lógico, na minha opinião, que deveriam estar nesse All-Star Game, e mais do que isso, quem que sairia para esses jogadores entrarem? Vamos começar para a Conferência Leste. Para a Conferência Leste, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui não é nenhum jogador que deveria entrar, é uma troca entre titular e reserva. Para mim, o Kyrie Irving não deveria ser titular. Para mim, o James Harden, que tá na reserva, deveria ser o titular, e o Kyrie Irving tá na reserva. Os dois jogam muito bem, os dois têm suas características de jogo, mas por que eu colocaria o James Harden como titular? Porque o All-Star Game, eu vou falar bastante disso aqui, é um evento, é lógico que é para celebrar os melhores jogadores da NBA, votados pelos jornalistas, pelo público, sim. Porém, o All-Star Game é feito principalmente para ser um show, para ser um espetáculo aí para quem gosta e ama o basquete. Olhando o Kyrie Irving e o James Harden, a principal característica do Kyrie Irving é o handling dele. Porém, olhando a fase deles hoje em dia na NBA, para mim o James Harden tá melhor que o Kyrie Irving. Os dois estão bem, jogam no mesmo time que é o Nets, porém o Harden tá atuando melhor. E o Harden também tem um handling e um estilo de jogo que é um show. Então, olhando para esses 2 pontos, para mim, como o Harden tá melhor, ia sobressair mais, então o James Harden no time titular para mim. E aí o time titular do Leste para mim ia ficar James Harden, Bradley Beal, Jason Tatum, Antetokounmpo e Embiid. E o segundo ponto para mim da Conferência Leste é a escolha de 2 jogadores que não estão no All-Star Game, que é o Trae Young do Atlanta Hawks e, sendo clubista já, porque se não tiver clubismo não tem graça, o Jimmy Butler do meu Miami Heat. Então, Trae Young e Jimmy Butler entrariam como reservas da Conferência Leste, e quem que sairia para eles entrarem? Na minha opinião, quem que sairia seria o Ben Simmons e o Nikola Vucevic. Mas por quê? Por que eu colocaria esses 2 jogadores e tiraria o Ben Simmons e o Vucevic? Porque lembra que eu comentei que, para mim, o All-Star Game, o principal motivo dele é ser um espetáculo? O Ben Simmons e o Vucevic, convenhamos que, apesar de principalmente o Vucevic tá jogando muito bem, ser um ótimo jogador, eles não dão tanto um espetáculo assim, vamos ser bem sinceros. Para mim, o Trae Young e o Jimmy Butler contribuiriam muito mais com o espetáculo do que o Ben Simmons e o Vucevic. É lógico, olhando uma união com o time titular do Leste e os outros reservas, então contribuiria muito mais do que o Vucevic e o Ben Simmons. Essa é a minha justificativa. Só fazendo uma menção rosa para a Conferência Leste, que são os jogadores o Jeremy Grant e o Van Vliet, que estão jogando muito bem,
poderiam até estar no All-Star, ser selecionados, só que na hora que eu olhei os jogadores ali, até os que eu coloquei, e eu pensei, pô, quem que eu tiraria para colocar o Jerami Grant ou o Van Vliet? Aí ficou complicado. Então eles até mereciam estar, só que não tem quem tirar para colocar eles, por isso que eu não coloquei. E agora vamos lá falar da Conferência Oeste. E para a Conferência Oeste, os jogadores que para mim também não estão no All-Star, não foram votados nem para reserva nem para titular, mas que deveriam estar, é o De'Aaron Fox do Sacramento Kings e o DeMar DeRozan do San Antonio Spurs. Mas e aí? Quem que eu tiraria para colocar os dois? Eu tiraria, polêmica, o Paul George e tiraria também o Rudy Gobert, esses dois jogadores. Para tirar o Paul George, na verdade eu fiquei em dúvida entre o Paul George, se eu tiraria ele ou tiraria o Chris Paul. Porém, já dando a justificativa aqui, o Paul George, uma das principais características dele que contribuiria para o espetáculo do All-Star Game são as enterradas. Só que na Conferência Oeste, só o Zion e o LeBron já mata essa questão das enterradas. Então já tá tranquilo para a Conferência Oeste. Já o Chris Paul vai contribuir muito com a equipe, com os handles dele e com as assistências, principalmente em ponte aéreas, então vai ser muito bonito. Então nesses dois eu preferi tirar o Paul George. E o Rudy Gobert, que também já é outra polêmica, porque o Rudy Gobert tá jogando muito com o time do Utah Jazz, que tá muito bem. O Rudy Gobert é um pivôzão meio que, vamos dizer assim, clássico, né? Muito bom em tocos, muito bom em rebotes, bom no ataque também. Porém, para espetáculo, ele não é um dos, convenhamos aqui, que ele não é um dos melhores jogadores assim para dar show. Então por isso que eu tirei os dois. E o De'Aaron Fox e o DeMar DeRozan, quem assiste os jogos dos dois times sabe que eles estão destruindo e estão mandando muito bem. Então, para mim, eles contribuiriam muito mais para o espetáculo do All-Star Game e para a Conferência Oeste, junto com os outros titulares e reservas, do que o Paul George e o Rudy Gobert. E fechando aqui também com uma menção honrosa para a Conferência Oeste é o Ja Morant do Memphis Grizzlies. E no mesmo argumento que foi lá do Jerami Grant e do Van Vliet na Conferência Leste. O Ja Morant também não tinha quem eu tirar para colocar ele. E olhando também o que o Ja Morant contribuiria para esse espetáculo, para esse show do All-Star Game, seria principalmente com enterradas. Só que o mesmo argumento pelo qual eu tirei o Paul George. Já tem muita gente na Conferência Oeste que vai dar muito dunk. Só o Zion e o LeBron, já vão dar um monte, já vai ser top. Agora o Ja Morant contribuiria mais com isso. Então, e outro ponto, não teve quem eu tirar para colocar o Ja Morant aí. Então ele só uma menção honrosa para ele, porque ele tá mandando muito bem também. Então é isso, galera. Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar aqui no canal. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com as suas amigas, para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete aí no Brasilzão afora. E se inscreva aqui no canal Rebodunk se não for inscrito. Então é isso, valeu, falou!